Hoje, como a gente comentou, né, o Ventures ele trabalha de uma forma projetizada, então existe essa migração das pessoas entre os projetos, né? Então o projeto ele tem ali onde começa, onde termina. A gente precisava de uma certa flexibilidade, né? Então você colocar uma pessoa numa caixinha, você é esse cargo e é isso que você vai fazer pro resto da sua vida ali, enquanto você estiver no Ventures, a gente também não achava justo, né, com as pessoas. Cargo não é carreira e função não é caixinha. Essa é a lógica por trás da trilha de carreira criada por desenvolvedores para desenvolvedores. Isso mesmo, uma trilha técnica pensada pelo time de RH junto com o time de desenvolvimento para responder uma pergunta que muita empresa não sabe responder. Como organizar uma trilha num ambiente de muitas mudanças? Pois é, o Ventures, a empresa onde o Matheus e o Dimitri trabalham, é um instituto de tecnologia que trabalha por projetos. Ou seja, o time técnico precisa se reorganizar nas suas funções dependendo de cada entrega. Na conversa, você vai entender, então, como separar de forma clara cargo, função, papel e habilidade, como crescer na carreira sem precisar virar gestor e como lidar com vaidade, ego e hierarquia num modelo em que você pode ser um tech lead em um projeto e um developer em outro, e tudo isso de acordo com a responsabilidade que o projeto exige naquele momento. O Ventures é uma empresa organizada com projetos, então a gente não tem a nosso favor a previsibilidade da estrutura funcional, tanto em termos de hierarquia quanto de competência, né? Os projetos eles se organizam e se reorganizam ao redor dos seus próprios objetivos e não dos objetivos de negócio. E essa estrutura que a gente criou, ela funciona em uma empresa com esse grau de volatilidade de função. A gente falou também sobre avaliação de desempenho e não aquela engessada de uma vez por ano, sabe? Aqui a lógica é outra. Desenvolvimento contínuo, avaliação técnica, régua de maturidade e até como a inteligência artificial começa a entrar nesse jogo. Mesmo que você não trabalhe numa empresa projetizada, a conversa vai te inspirar muito sobre as possíveis reorganizações do trabalho no futuro cada vez mais próximo. Então, Matheus Regi, Dimitri Lopes, sejam muito bem-vindos ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Muito obrigado. Obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Obrigado e por enfrentar esse frio nosso do estado de São Paulo, que não é essas coisas todas não, né? Mas nada de menos alguma coisa. 12 graus aqui já é, dá pra cadastrar pra Olimpíada de Inverno. Botar Olimpíada de Inverno, 12 graus, cada um risada da gente, né? Mas, cara, cada um com o seu frio. Obrigado por estarem aqui. A gente vai bater um papo hoje muito interessante sobre um case que vocês construíram dentro de casa e que a gente sempre aprende. Partilhamos de um pedaço dessa caminhada, mas eu acho que boa parte do que vocês fizeram ali dentro traz muito da experiência de aplicação, até porque nós temos aqui tecnologia e RH juntos, né? E como essa dobradinha ela é extremamente necessária, eu não sei o que vocês pensam hoje, a gente pode começar comentando sobre isso, mas esquece áreas individualizadas agora, né? Esse mundo em ecossistema faz com que vocês interajam não só entre áreas, como em outras empresas dentro de um mesmo interesse, né? Vejo isso acontecer muito com... a gente recentemente não, há 2 anos fomos visitar uma empresa em Pompeia, do lado de Marília. Não sei se já ouviram falar da Jacto. Poxa, os caras estão no ecossistema, a gente faz produto de irrigação para a indústria, para a lavoura. Uhum. Fala, legal, beleza, tem isso, tem equipamentos. E o que mais? Eles estão no ecossistema, por exemplo, para a questão de saúde, porque eles sabem que... Pulverizadores, né? Porque a aplicação do que eles fazem de fato é para alimentar o mundo. Então, como é que eu faço para construir um ecossistema em que eu faço uma contribuição para que você não fique doente? As coisas que você consuma não tenham veneno. E trabalhar tudo isso, porque no fim das contas o indicador de saúde faz com que os nossos sinistros... Olha que coisa curiosa, alguém pensaria, cara, não tem nada a ver, bicho, a gente faz equipamento de irrigação, fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. É necessário que se faça assim, né? Como é que vocês pensam isso? Até porque vocês também estão numa empresa de tecnologia. Contem agora um pouquinho do Aventuras, à vontade. Do Ventures. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite e oportunidade de estar aqui. Realmente o Ventures ele tem uma particularidade ali de trabalhar com projetos, né? Então realmente é um universo muito vasto. E aí eu sou do RH, né? Então para mim participar desse case realmente fez muita diferença. Foi um divisor de água ali para mim dentro do Ventures, porque eu consegui entender como funciona a área técnica de verdade.
Que até então a gente entendia ali o que é um desenvolvedor front-end, back-end, full stack, mas o a fundo, o que o Venturos fazia, quais tipos de soluções ele entregava, realmente fez muita diferença e conseguir entender isso. E aí, linkado até com esse seu exemplo, é interessante, porque a gente consegue ver, por exemplo, projetos que o Venturos ajudou com vacina, projetos de celular que estão aí milhões na mão de todo mundo, tem um pedacinho do Venturos ali, então conhecer esse universo todo, como que funciona, foi também bem interessante e ajuda a gente também a ter ali um pouco mais de engajamento até com o negócio, né, e entregar soluções melhores também, né, então hoje eu conheço o Venturos muito mais do que antes do projeto ali de trilha de carreira que a gente fez. E você se sentiu reconhecido, entendido? Porque você é o cara técnico, né, que ele aprendeu mais sobre, né? Foi também legal essa experiência do seu lado. Foi bacana. Eu acho que foi tenho certeza que foi uma consolidação, né, de 20 e poucos anos trabalhando com tecnologia, mas também com pessoas, né? Apesar de eu ser um apaixonado por tecnologia, a forma com que eu enxergo dentro do trabalho tem duas coisas acontecendo ali. A minha paixão, que é a tecnologia, construir, engenharia. Eu acho que eu nasci engenheiro, eu nasci arquiteto de software, né? Mas com as pessoas, a coisa com as pessoas é sério, é uma coisa séria que acontece dentro da empresa, né? Apesar da gente perseguir entregas, perseguir objetivos, né? Se a gente não olhar para as pessoas, né? Se a gente não ter a preocupação, e eu não digo olhar para as pessoas no sentido só corporativo, de seguir as boas práticas. Não estou falando de essas 40 horas que as pessoas passam trabalhando, isso vale a pena. Vale a pena profissionalmente, né? Hoje eu tenho 20 e poucos anos de experiência e eu estou na metade da minha carreira. Então, profissionais que estão começando hoje, né, 20 e poucos anos de vida, esses caras têm 40, essas meninas, esses caras têm 40, 45 anos de carreira pela frente. Eu não consigo imaginar a pessoa ficar 40 anos na vida dela, trabalhando 40 horas por semana numa coisa chata, numa coisa que não acrescente para a vida dela, não acrescente para a realização pessoal dela. Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família. Né? Acho que da ordem, né? Em geral, dormir é o que a gente mais gasta tempo. 1/3 da vida. Veja bem. O ideal, né? Com um bebê de 10 meses, veja bem. Então dormir, depois trabalhar, depois família. Tem que valer a pena. Não pode ser um domingo, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, é um domingo, que bom, amanhã eu tenho um trabalho a fazer. Eu estou perseguindo uma coisa de realização. Né? Então, se por um lado tecnologia é a minha paixão, essa parte com pessoas é algo sério. Eu acho algo, de verdade, eu acho bastante sério. Cara, se eu talvez falasse de uma forma pensando em probabilidade, um cara que nasceu engenheiro, arquiteto, teoricamente é um cara que tem um viés técnico muito forte, que teoricamente diria, deixa eu interagir com essa máquina aqui, que de fato eu conheço muito mais os campos e as possibilidades do que um ser humano que é um poço às vezes de dúvida ou incerteza. De onde veio esse feeling? Deixa eu só botar uma pimentinha. Talvez de um pezinho em fotografia, que eu não sei, talvez aí eu vim em algum lugar, que teve uma pessoa nesta mesa que passou um tempo fazendo fotografia de lifestyle. Então, assim, não sei, talvez. Ou a fotografia é um resultado do que ele se descobre. Vai lá. É uma mistura de tudo. Eu acho que a gente se descobre e se revela em tudo que a gente tenta, né? Curioso você trazer a fotografia, né? Que eu vi que você acessou meu LinkedIn lá. Tá vendo? Como bom engenheiro, né? Ele sabe que eu tava por lá, né? Dando... Isso é curioso, Fernanda, porque ontem ou anteontem mesmo eu conversei com a minha esposa contando coisas, né? Eu conheço minha esposa há 5 anos, eu contei coisas para ela que ainda não tinha contado. No dia dos namorados? Pô, aniversário dela. Esse jantar... Não, mas vai passar uns 30, 40, diz meu pai e minha mãe, que até hoje minha mãe descobre umas coisas que ela não sabia ainda.
Então, assim, aniversário dela dia 11, dia dos namorados dia 12 de junho. Então eu tenho, essa época, tem um overload ali, um overhead de informação. Mas eu contei para ela exatamente isso. Eu comecei com a fotografia, eu fotografei casamento. Eu tenho facilidade para aprender, né? Então eu sentei, peguei 2, 3 livros e me profissionalizei em fotografia assim, né? Gosto de equipamento, não, curiosidade. Aí eu comecei a fotografar casamento. Você estava de olho nas câmeras aí, nas coisas? Tem as câmerinhas também? Você estava ali de olho e tal, você ficou... Ah, tá. Exato. Eu vou ficar fazendo digressões constantemente aqui, viu, gente? Mas a câmera, eu lembro de uma Sony, Sony não, uma Canon, a 5D Mark III. Vocês com certeza. Cara, eu me arrependo amargamente de ter vendido. Eu comprei usada, ela estava zerinha, depois eu falei, vou vender. Vendi por 5 mil. Tipo, cara, foi uma das piores besteiras que eu fiz na minha vida. E a TechPix, tô usando. Tinha as lentes, enfim. Mas aí eu comecei a fotografar casamento e gestante e coisas assim. E eu percebi que aquilo ali para mim era chato. Existe uma encenação. Vamos fazer isso, agora você abraça assim, você segura assado. Eu parei de fazer isso. E a fotografia para mim foi uma coisa mais assim, não dá dinheiro, mas é o que eu gosto. Eu gosto de sentar. Como é que chama o menino fotógrafo que estava... O Isaac e o Taveira. O Taveira da esquerda e o Isaac da direita ali, ó. Era o Isaac, estava com a câmera lá, né? Cara, eu gosto da fotografia como você faz. Você fica ali, num lugar em que você só pertence porque você está com a câmera na mão. E você está ali não é para encenar e não é para dirigir as pessoas ali. Você está ali para fotografar o que você está vendo. E você representa uma emoção, conforme você viu o que estava acontecendo naquele momento. Aí você tira lá 100, 200 fotos. A gente que trabalhou com fotografia sabe que é assim. A gente tira 200 e aproveita 2, mas aquelas 2 dão a exata noção do que estava acontecendo naquele momento, ou pelo menos a nossa visão do que estava acontecendo, né? E porque isso é autêntico. Eu acho que eu estou fazendo essa volta enorme para te responder isso. A fotografia me ajudou a revelar que o meu interesse é na autenticidade. E quando a gente fala do profissional, apesar da gente ter a carreira técnica no Venturos e tal, a individualidade é muito importante, né? Não é colocar a pessoa dentro de uma caixa, né? É criar uma estrutura em cima da qual a pessoa vai explorar, ela vai descobrir o que ela é autêntico. Eu estou interessado em autenticidade, que eu acho que é a coisa mais charmosa do ser humano, a autenticidade, né? Isso para mim é inegociável. Então, esse framework que a gente criou, essa estrutura, né, que permite ao mesmo tempo, né, que haja uma estrutura padronizada, porque os negócios precisam disso, mas que as pessoas possam ser autênticas dentro daquilo, com as suas qualidades, com os seus talentos, com os seus pontos fortes, né? Então, acho que a autenticidade para mim é realmente negociável. A gente nem lembro a pergunta. Mas assim de onde vem esse toque para entender, para as pessoas, né? E de fato, você começou a me dizer, você é um cara que estuda, gosta de aprender muito, aprende sozinho, tem um lance de buscar autenticidade, então tem um olhar para o ser humano do ponto de vista de investigação. Que é isso, a fotografia te dá essa condição também, né? Entendi, você é um cara meio mexido, é um cara que não é... Mas eu acho que no cerne de tudo, não foi a fotografia que me causou isso, acho que nasceu comigo, ajudou a revelar, é a autenticidade, né? E acho que eu sou um entusiasta da autenticidade humana, dos talentos humanos, né? Ainda que eu goste muito de tecnologia. Então eu não sei explicar por que essas coisas se combinaram. Acho que eu só nasci assim, né? Isso é interessante, né? E agora eu queria ouvir de você, Matheus, porque essa visão dele casa muito com como a Venturos está organizado, né? Porque até você contou pra gente da organização e da estrutura, de quantos cargos vocês têm, porque na verdade não é o cargo que delimita ali a trilha e também é o envolvimento das pessoas com o trabalho em si, mas as funções, né? Então acho que estar preocupado com a autenticidade faz com que o Dimitri esteja no lugar certo, onde o cargo não é aquilo que embala necessariamente a carreira da pessoa. Conta um pouquinho da estrutura que eu achei muito curiosa. Sim, né? Hoje, como a gente comentou, né, o Venturos ele trabalha de uma forma projetizada, então existe essa migração das pessoas entre os projetos, né? Então o projeto ele tem ali onde começa, onde termina, às vezes ele é renovado, às vezes não, então a gente precisava de uma certa flexibilidade, né? Então você, que nem eu admito, colocar uma pessoa numa caixinha, você é esse cargo e é isso que você vai fazer
pro resto da sua vida ali, enquanto você estiver no Ventures, a gente também não achava justo, né, com as pessoas e às vezes ela não conseguia entregar o potencial que ela tinha no máximo. Então a gente foi desenhando dentro dos cargos as funções que as pessoas poderiam estar. Então foi um trabalho longo que a gente mapeou 100% dos projetos que o Ventures tinha para entender tudo que a gente tinha lá dentro antes de começar a desenhar qualquer coisa, né? Esse foi o primeiro passo. Então a gente falou, então vamos entender o que a gente tem aqui dentro, todo esse universo, e aí foi onde entrou essas dobradinhas com a área técnica principalmente, que a gente como RH não tinha condição de enxergar tudo isso, e a área técnica também tem a limitação da parte até legal, burocrática de negócio ali como RH. Então fez a gente até sair um pouco da nossa zona de conforto como RH, né? Então, a área técnica vinha e falava, por que a gente não faz assim? A gente fala, não, calma, tem a lei aqui, né? O Brasil tem essas coisas para seguir, tem sindicato, tem tudo isso que a gente precisa desenhar de uma forma mais organizada. Então, desenhando essas funções, a gente conseguiu fazer com que a pessoa, mesmo trocando de projetos, ela tenha ali em mente o que ela quer para a carreira dela. Então, pode ser que hoje ela esteja numa função diferente do que ela quer, mas o plano de desenvolvimento dela, tudo que ela vai fazer, é para a função que ela mais se identifica ali, que ela quer para a carreira dela, né? Então, o Ventures, ele tem uma veia formadora de pessoas. Então, nosso programa de estágio, a gente tem programas com a comunidade para formar pessoas ali na área, desde o ensino médio para já vir para a parte de tecnologia. Então, são pessoas que hoje precisam dessa orientação, né? Então, que nem o Dimitri falou, né? A pessoa está com 18, 20 anos e vai ficar mais 30 trabalhando. Então, essa estrutura de função faz com que ela olhe esse framework e fale, não, olha o tanto de possibilidades que eu tenho e deixa eu ver para onde que eu mais me interesso, e testa, não deu certo, ela pode migrar para outra, e assim a gente vai encaixando ela dentro dos projetos também que encaixam o perfil dela, né? Então, trabalhar essa forma de função foi uma jogada que a gente entendeu que fez com que as pessoas conseguissem flexibilidade de um projeto para o outro e mesmo assim não perder o foco, né, que ela tem para a carreira dela, o que ela quer seguir daqui para frente. Eu vou fazer uma pergunta que vai voltar, mas vamos aproveitar o gancho aqui ainda. Função e papel. Existe essa diferença? Porque eu imagino que dentro de um projeto eu posso ter, às vezes... Eu posso estar dentro de uma função do ponto de vista de cadeira, mas ter um papel específico no projeto A e um papel específico no projeto B. Isso vocês respaldam também nesse projeto? Também. Então, a gente tem lá o cargo, a função, o papel e depois as tarefas, né? Então, e depois as habilidades. Então, tem esses 5 principais... O framework é pautado nessas 5 condições. Então, realmente, dentro de um cargo, ele pode ter algumas funções e dentro da função pode ter alguns papéis. Então, também a gente desenhou essa forma, né? Então, a parte de liderança, por exemplo, técnica... Isso pode acontecer dele liderar um projeto e um outro não? Ele responder como que... Tem essa condição lá dentro do Ventures? Sim, pode acontecer. Isso, trazendo em termos concretos, né, o que o Matheus colocou, função para desenvolvedores, né? A gente tem uma função chamada developer. A gente colocou em inglês para diferenciar, porque somos todos desenvolvedores, né? Developer é o cara que vai mais fundo em tecnologia. A gente tem o tech lead e tem o arquiteto de software. Essas são as funções. Para cada um deles tem papéis. E os papéis a gente selecionou, são grandes áreas dentro da engenharia de software. Então, requisitos de software é um papel, arquitetura de software é outro papel. Então, o que existe é, quando a pessoa está desempenhando algo num projeto, ele está usando um ou mais desses papéis. Né? Não é uma coisa só ou outra. Né? Então, a gente modelou isso para que os papéis fossem, na verdade, fundamentos sólidos em engenharia da computação. Não só sólidos, mas como também, de certa forma, à prova de tempo. Daqui 10 anos, provavelmente são os mesmos. Provavelmente requisitos e arquitetura também. Né? E mesmo que o profissional esteja hoje desempenhando uma função, desempenhando um trabalho mais próximo de requisitos, por exemplo, que é comum entre os mais experientes, ele vai ter uma régua técnica que mostra para ele que ele também tem que crescer em arquitetura, que ele também tem que crescer em tecnologia, porque as chances são de que os projetos vão se suceder e ele tem que estar preparado para o que vem lá. Essa é a flexibilidade, né? Ele pode exercer aquilo que ele mais se identifica como função, ou até dentro da função um jeitão ali
né? Até outro dia, a minha função era de tech lead. E o meu jeitão, vocês já sacaram que tem essa coisa de pessoas, né? Tem um pouco de gestão funcional, porque também faz parte da minha bagagem. Mas outros tech leads não tem, não são assim e não precisam ser. Desde que eles estejam cumprindo essa régua básica, técnica, eles vão estar preparados para começar rápido em qualquer projeto, né? Então, essa abstração, né, de misturar papéis, né, com fundamentos foi a solução para a nossa flexibilidade ali, pelo menos para desenvolvedores, né? Eu sei que você quer mudar, mas tem uma pergunta que eu fiquei curiosa sobre isso também, não teve em nenhum momento um embate. Vou falar assim, mas aí vocês usem os termos técnicos que eu vou usar na minha licença poética de não ser do RH e nem ser de tecnologia. Um lance de vaidade com a nomenclatura ou com uma posição em que você assume num projeto e depois você não tem mais. Como é que lida com... Porque eu imagino assim, né? Quando você tem um cargo de líder, a pessoa pode lá, né? Tem um lance assim, de se sentir líder, de ter uma influência, uma posição, e de repente você não tem mais essa... Teve uma situação assim de lidar com isso? Olha, eu acho que tem uma questão de paradigma. Depois eu quero ouvir também a visão do Matheus, né? Porque às vezes tem muita coisa que... Esse framework foi muito, muito influenciado pela minha própria visão de mundo, né? A gente teve várias pessoas que influenciaram, né? E eu provavelmente fui uma das que mais influenciou. Então tem muito de mim ali. E tem uma coisa que eu não concordo, não gosto muito em carreira técnica, que é a visão de hierarquia, né? A gente, por alguma razão, por algumas razões históricas aí, talvez, que não vem ao caso, mas a gente consegue enxergar tudo através de hierarquia, ou a gente se força a isso, né? E dentro do técnico, nem necessariamente a hierarquia cabe. Então, o líder técnico, o tech lead, ele não é o maior, ele não é não necessariamente o topo da cadeia hierárquica do projeto, né? Técnica. Eu posso ter um developer, que é um grande especialista numa tecnologia, que é chave, é muito crítica naquele projeto. Qual a responsabilidade dele? É ser o alicerce técnico daquela tecnologia. E a gente pode ter um tech lead que é menos experiente que ele. Pode ter, só que a função é diferente, né? O tech lead vai estar olhando mais para o gerenciamento, para a racionalidade da sequência de atividades para chegar no resultado, né? Então, essa questão da vaidade é uma que eu gostaria que não estivesse dentro da carreira técnica do Ventures. O fato de tech lead ter um lead não significa que ele está acima hierarquicamente, significa que ele tem uma responsabilidade específica, que é importante, né? Que é bastante importante e crítica, que são pessoas, né? Mas pode ser mais experiente no projeto qualquer um. Então, eu sou contra a vaidade, né? Nesse sentido. Mas a gente sabe que o lead, né? A liderança, ela carrega um estigma, né? Sim. E um pouquinho a gente sabe que tem, né? Não vou me lembrar algum caso que assim é problemático, mas um pouquinho a gente sabe que tem, né? Embora, como eu disse, eu acho indesejável. Sim. Né? Indesejável essa noção. Perfeito, Dimitri. Tá só trazendo um pouco da visão da RH. Acho que a gente não teve nenhum caso que chegou, pelo menos pra gente ali, crítico, acho que ainda nesse sentido. Mas acho que um ponto importante que faz com que essa vaidade, o Dimitri colocou perfeitamente, que todos os papéis e funções ali, eles são desenhados igualmente importantes para a organização, né? Então, até a questão, falando um pouco já de RH, né? Questões salariais, a gente acaba não distinguindo por função ou papel, né? Então, o tech lead é tão importante quanto o developer, quanto o consultor, quanto o arquiteto, quanto as outras funções que a gente tem. E a gente está desenhando, finalizando também a trilha de gestão. Então, a gente conseguiu desvincular totalmente o tech lead de um gestor, vamos dizer assim, né? Então, ele de fato é um cara técnico, porque ele está dentro de uma trilha técnica, ele se desenvolve tecnicamente, ele é avaliado pela parte técnica dele. Claro que ele tem essa sinergia ali, né, de orientar as pessoas tecnicamente mais do que os outros, mas a gente conseguiu deixar mais claro agora assim, ó, você é um tech lead, tecnicamente. A gestão está em outra trilha. Se você quer ir para essa trilha de gestão, então vem aqui para essa trilha, vamos se desenvolver para isso, e aí você vai conseguir ali ter a questão de gestão funcional e tudo mais. Então, acho que também tirou um pouco da vaidade por isso. Então, deixou claro que todo mundo ali tem a sua importância técnica, né? Uns com viés um pouco mais de liderança. Vão se encontrando, aí, né, também, né? Sim. Isso naturalmente também tende a acontecer, né, das pessoas também. Antes do projeto, por exemplo, quando eu falo disso, é porque era natural que o tech lead
tivesse sendo direcionado para a trilha de gestão. E hoje não mais. O Tech Lead está sendo direcionado para se desenvolver tecnicamente e ali virar dentro do cargo sênior, especialista, staff, né, que é o outro cargo que a gente criou. Então, deixou claro que ele é um cara bem técnico ali, que ele tem que se especializar nisso. Né? Tirou um pouco dessa... Por mais que ainda o nome lead acaba sendo usual, não é alguém que faz a gestão de fato, né? Sempre com ele ali, ele tem um gestor de desenvolvimento ali que cuida do projeto, da carreira da pessoa e tudo mais. Ele trabalha mais dando esse apoio e suporte pro gestor funcional. Bom, eu guardo aquela questão porque já que eu senti qual é que é o clima aqui, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais ampla. E eu quero ouvir vocês dois, Matheus e Dimitri. Mas o Dimitri fez uma colocação que me faz colocar um assunto que é do momento. O segundo CEO mais bem pago dos Estados Unidos levou uma bolada de... Poxa, eu posso estar falando besteira, eu tenho que consultar agora, um pouco mais de 70 milhões de dólares. É o CEO do Starbucks. E ele levou essa bolada 4 meses depois de sentar na cadeira dele. Ou seja, um mega de um incentivo de curto prazo. Como é que você vê o mundo do trabalho futuro com posições, especialmente em países como o nosso? A gente pega e faz uma análise econômica de alguns países. Eu chamava subdesenvolvido, né? Não usa mais esse termo, mas países como os nossos, você tem uma diferença do topo, né? Você pega o delta entre o maior salário da empresa versus o menor. Quando eu olho para o que você está me dizendo é o impacto na solução do problema. Qual é a responsabilidade que eu tenho na solução do problema? E a forma como a sociedade se organizou disse que o general era o cara que tinha o maior impacto na solução do problema e é por isso que ele tinha que ser o mais bem recompensado e tudo mais. Como você olha para o futuro do trabalho? Agora eu quero ouvir os dois, mas você teve um comentário, você deu um toque e deixou esse parênteses aberto. Eu não vou comentar sobre isso. Comente como é que você pensa essa relação, cara. O número é mais de 500 milhões de reais convertido, né? Então, mais de 500 milhões de reais. Emerson. Mas eu quero ouvir o Dimitri, porque o Dimitri ele tem uma parte filosófica muito interessante. Isso. Tem algumas reuniões que a gente faz, a gente sempre aprende uma palavra nova quando o Dimitri está na reunião. Mas está sendo sensacionante. As perguntas de vocês são incríveis. Que eu também fiz formação em coaching, né? Então, umas coisas que a gente tem são perguntas, nem me lembro o nome do termo, mas são perguntas muito boas, né? Que está conversando sobre algo e a pergunta simplesmente muda o rumo da conversa, enfim. São fantásticas as perguntas de vocês. Coach também, tá? Ele aprendeu para jogar a gente para cima. Eu tô me sentindo coachizada. Eu tô me sentindo bem. Pode continuar. Maravilha. Mas é uma visão romantizada, né? Um tanto filosófica, né? Mas eu acredito dentro do técnico, né? Então, hoje no Venturos a gente tem muitos profissionais, eu estou mentorando várias pessoas ali, técnicas e não técnicas, do júnior até um nível especialista, né? E eu entendo a liderança como algo situacional, né? É o que a gente há muito tempo, né, se conhece como liderança situacional. E quando a gente tem a liderança situacional com pessoas esclarecidas, o que a gente tem é a essência da liderança, na minha opinião, que é influência. Então, nessa mesa aqui, nós estamos em 4 pessoas, né, mais 2 colegas de apoio ali. Quem é o líder? Falam que é a pessoa que fala menos, né? Já viu essa... Você quer saber quem paga a conta? É a pessoa que está falando menos quando está numa reunião comercial. Assim. Exato. Então, o líder é o mais bem vestido hoje, né? Se alguém entra nessa sala aqui, quem é o líder? Fala que é o Emerson. Fala que é o Emerson que ele vai... Tá bem vestido. Não, nada, imagina. Olha essa jaqueta aqui. Não, a jaqueta, o Matheus veio. Essa jaqueta do Matheus, cara. Peguei minha melhor roupa pra vir. Aquele elétrico lá, 50% do carro tá aqui, tá? Só pra avisar. Então, assim, quem é o líder? É o mais bem vestido? É o que faz mais barulho? Então, eu acho que essa pergunta é a pergunta errada. Não é quem é o líder. Todos são líderes, todos influenciam. Mas cada um influencia a sua própria maneira. Então, se a gente leva isso para dentro dessas funções do Venturos, a gente tem o arquiteto, o tech lead e o developer. O tech lead é líder? A qual maneira? Né? Tem o jeitão dele, mas também a maneira do gerenciamento técnico, processos. Né? Então, essa é a influência dele.
essa influência dele é respeitada e também influenciada de volta pelo arquiteto, que está olhando a estrutura do software. E o developer é o grande conhecedor de tecnologia, que respeita as outras influências e também faz a sua própria. Todos são ouvidos. Isso funciona se cada pessoa conseguir, tiver uma educação de liderança até um certo grau, que envolve autoconhecimento, e o cara conseguiu dominar 4 coisas dele. Vaidades, inseguranças, preconceitos e impulso. Qualquer um desses aqui faz com que qualquer ambiente vire um ambiente tradicional em que tem que ter um líder, um cara sobrecarregado, um cara que não aceita a influência dos outros by design, como a estrutura é. Então eu acredito, é claro que a gente precisa de hierarquia, com certeza, mas talvez não seja o líder, né? Talvez se a gente olha esse setup aqui, que a gente tem 6 pessoas, quem é o líder? Todos são líder, todos são líderes, né? Mas quem é o responsável? Vamos chamar de responsável, né? Em geral tem uma pessoa com uma responsabilidade maior, uma pessoa que tem que esclarecida, que controlou impulsos, vaidades, preconceitos, e a outra que eu esqueci aqui... Insegurança. Insegurança. Ele conseguiu controlar isso, então ele é capaz de ser responsável sem precisar ser o único influente. Então, eu acho que quando a gente vê uma situação dessa, né, com um CEO, né, que recebe uma remuneração alta, eu gostaria de pensar que esse cara recebe uma remuneração alta porque é uma compensação com o risco e a responsabilidade que ele assume, né? E não necessariamente é porque ele é o melhor, ele aceita um risco, ele assume um risco, né? Eu gostaria de acreditar que é assim, né? As pessoas são remuneradas pela responsabilidade, né, que elas assumem ali. Mas eu gosto de pensar também na ideia que todos podem liderar, inclusive mais novos. As equipes que eu formo, elas são assim. O júnior, ele influencia também, ele tem a forma dele de pensar, as ideias dele são importantes. Provavelmente menos impactantes do que as ideias dos mais experientes, sem dúvida. Mas quais são os tratos únicos daquela pessoa? Quais são as ideias únicas daquela pessoa? Como é que a gente potencializa isso para que essas ideias façam diferença lá? Então, o ano passado, há 1 ano e meio, na verdade, entrou um profissional na equipe, novinho, menino ainda cru, etc., né? Tá aprendendo a profissão. Mas ele trouxe uma ideia que hoje substituiu os meus bookmarks lá. A gente trabalha num contexto super complicado de informação, e ele, como um entrante ali, falou o seguinte: gente, aqui é tão difícil entender onde estão as informações, é tão difícil se orientar, né? Eu falei, o que você tem de ideia com relação a isso? Ele falou, acho que a gente podia ter um site em que tem todos os links. E a gente tem esse site até hoje, 1 ano e meio depois. Isso você deve ver dele. Um cara que está mais preocupado em se orientar, né? Um cara talvez enxerga mais a vida um pouco mais top-down. Precisamos ter esse ponto de vista também, né? Então, na minha perspectiva, todo mundo lidera. Todo mundo lidera, desde que todo mundo deixe espaço para que os outros influenciem a sua forma, né? Aí entra vaidade, insegurança, preconceito, impulso, e às vezes aí a equação fica mais complicada. Gostei da resposta dele. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Matheus aqui. A maneira como você colocou essa sala trouxe uma nova perspectiva. Quem é o líder? Já não importa tanto. Quem tem responsabilidades? Todos nós, certo? Porque do ponto de vista de condução para fazer isso acontecer, garantindo que nós vamos ter o melhor cenário, a melhor fotografia e tudo, aquele cara, a gente responde para ele. Garantindo que essa conversa chegue onde ela tem que chegar, nós vamos ter que garantir que ela chegue onde tem que chegar. E vocês têm uma contrapartida de dar essa devolutiva também, porque se o convidado que está aqui ficar calado e não falar nada, ferrou. A gente não chega no produto final, que é a solução do problema, para dar uma resposta para a sociedade. Legal, gostei disso. Minha pergunta para o Matheus é, já que a gente começou a entender essa responsabilidade, que título que o Dimitri tem lá dentro? Dá para dar um título, enfiar ele dentro de uma caixa e dizer um nome? Agora eu vou perguntar direto para o RH, assim, porque esse cara ele tem uma contribuição muito grande nesse projeto. Levar uma cabeça dessa para dentro de um projeto desse, eu acho que vocês foram muito, muito felizes nisso, porque pega um cara que ele tem a condição de o aparato técnico para responder alguns problemas, ele carregou, mas ele se conectou com gente, cara. Então, como é que vocês colocam? Que cadeira vocês colocam ele lá? E me dá o teu panorama sobre isso.
Então, tá, pergunta difícil, mas vou tentar responder. Na verdade, acho que a gente foi muito feliz realmente na forma que a gente fez. O Dimitri aqui representando a parte do desenvolvimento, mas a gente fez também com os designers e QA junto. Então foi um grupo que trabalhou junto para chegar, cada um depois indo para a sua especialidade, mas o produto final foi a responsabilidade de todo mundo ali com RH, gestão. Foi bem um grupo diverso ali para a gente trazer isso. Acho que hoje, claro, o Dimitri tem ali a sua posição dentro do Venturus, assim como outros, e a gente trouxe também dentro de alguns papéis essa responsabilidade além de projetos, né? Então hoje a gente tem algumas posições dentro do Venturus que, por exemplo, cara, tem que estar aqui num podcast falando para fora, sabe? Então existem pessoas que a gente identifica e que pessoas que têm esse potencial e que gostam de estar ali. Então a gente criou dentro daquelas papéis, um dos papéis é de fato ser um influenciador, você ser um cara porta para fora, né? Então também tem posições dentro do Venturus que a gente consegue trabalhar isso. Então ele está dentro de projeto, resolve lá os problemas do projeto, mas também tem uma carga horária disponibilizada para fazer esse tipo de atuação, né? Então, por mais que ele tenha ali a sua posição, o seu cargo, tem a sua... A gente, como falou, né? Não é a sua caixinha, mas dentro dessa caixinha a gente tem essa responsabilidade de... Quer fazer stories no Instagram, umas coisas... tudo isso tem... Não tem. Instagram... O que é? Eu tenho, mas tá paradinho lá, só tem fotografia. LinkedIn é mais ativo, né? Cara, tem que estar lá. Mas é isso, então acho que é isso. A gente também tentou trazer esse tipo de perfil para dentro da área técnica, porque tem pessoas técnicas que nem você falou, é a interação homem-máquina e ali o cara resolve o que você pedir para ele, mas tem pessoas que gostam também de ter essa interação com pessoas, essa interação com o mercado, então existem ali papéis e funções que também estão enquadrados nesse tipo de atuação. A gente já falou sobre isso, né? Porque a gente fala assim, quanto isso aqui representa do nosso tempo de trabalho durante um mês? Depende, sei lá, uns 15% do tempo. e tem mês que é mais, tem mês que é menos. Mas que transita aí, né? 15%, 85% do tempo. Mas o que precisa para estar aqui? E é um processo que, se a gente não sabe também delimitar, é difícil formar outras pessoas, né? A gente tá passando por um momento assim que tá legal, a empresa tá, tanto é que você viu, eu conheço aquele cara do programa tal, tem outro que vem aqui. Eu acho que a gente já tem um time de pelo menos umas 14, 15 pessoas que trafegam por esse ambiente com condição. Que aí vem um pouco do lance de não formar por um modo tradicional, porque daí a gente forma por influência. Então a pessoa desperta, atenta, né? Ela começa a colher informações, recursos do que precisa para estar ali. É o melhor modelo? Não é, porque ainda tem gaps, né? Mas eu acho que é um dos modelos que a gente vê que dá mais flexibilidade para as estruturas que precisam de uma transformação mais rápida ali, né? Ou então de pessoas mais flexíveis para lidar com cenários diferentes. Também é um aprendizado para a gente, né? Também ensinar com essa fluidez e, do outro lado, aprender também com essa fluidez, né? Então, acho que o futuro do trabalho, que a gente falou um pouquinho antes, tem a ver com isso também, né? Porque tem o uso das habilidades. Não, eu ia falar que o ambiente que a gente está inserido também faz total diferença nisso, né? Então, hoje a gente, o Venturus é um instituto de tecnologia, então a gente tem um ambiente... O instituto, né? Por isso que é um menino, o Venturus. Eu falei Na verdade, é um centro de tecnologia, né? A gente se denomina um centro de tecnologia, mas a sua natureza empresarial é um instituto. Então, hoje a gente está num ambiente que um dos nossos objetivos estratégicos é ser referência em tecnologia. Então, a gente precisa passar isso também para fora do Venturus, né? Como que a gente coloca para o mercado que o Venturus é essa referência? Então, tendo pessoas como o Dimitri, como outras pessoas ali que, além de resolver os problemas internos, também colocam ali o seu nome para fora, falando em nome do Venturus para também colocar que as outras pessoas enxerguem como essa referência. Então, o ambiente que a gente está também faz toda a diferença de nos permitir ter essa carga horária de estar aqui hoje, por exemplo, né, num horário de expediente, vamos dizer assim, a gente está aqui fora da... Exato, então tem cartão corporativo. O ambiente... Mas daí o Dimitri já veio acompanhado do cara certo do RH, né? A gente que tá andando só no marketing aqui... Mas você não respondeu a pergunta do cargo. Qual que é o cargo? Tô curiosa para saber. Qual que é o... Vai lá. Qual que é o nome que dá? Porque algum nome tem que dar, né? O mundo exige isso, né? Não vocês, mas sei lá. Eu tô com um comichão aqui já. Agora o momento que ele vai falar o nome. Eu fui promovido? Não. Presta atenção, hein? A gente tem dentro... esse projeto a gente ia até o nível de analista master, que a gente chamava, que era estagiário, júnior, pleno, sênior e master. Então a gente já mudou esse master para especialista e a gente criou outros 2 níveis que a gente
estudando ali, o Dimitri principalmente trouxe bastante, que é o staff, e o staff sênior. Então hoje o Dimitri é um dos staffs que a gente tem no Venturos. Então além dessa atuação em projeto, ele também atua corporativamente, né? Então hoje ele é o staff de desenvolvimento na função de arquiteto. Tá, eu continuo querendo voltar para a pergunta, mas eu não posso, porque cada vez que você vem com uma resposta dessa, você me abre mais um ponto. Como é que vocês conseguem diferenciar um staff de um staff sênior? Porque eu vejo que alguns elementos não são nem técnicos, não é conhecer disso ou daquilo, é talvez postura, ou como é, jogo para você agora, como é que vocês chegam nessa diferença? Então, dentro das funções ali, a gente falou, né, dos papéis. Então, alguns papéis são adicionados. Então, não que os outros não façam, mas ele faz em maior quantidade. Então, por exemplo, atividades comerciais até. O staff sênior está muito mais envolvido hoje. O staff também está, mas o staff sênior está muito mais envolvido em propostas comerciais junto com a área comercial, por ter essa questão técnica, ali, que é quando chega, né, uma demanda, o Venturos ele não tem um produto, então a demanda do cliente chega, a gente desenha uma solução para ele. Então o staff sênior participam dessa parte comercial muito mais do que os outros níveis, e o staff sênior mais ainda. Então essa parte até de porta para fora, vamos dizer assim, o staff sênior também tem algumas responsabilidades diferentes do staff no papel do Dimitri. Então tem algumas questões ali que a gente acrescenta de tem coisas técnicas, não é? E a gente tem a segunda avaliação, que lá dentro do Venturos a gente tem a avaliação técnica e a gente tem a avaliação de maturidade, que a gente chama, né? Então tem algumas competências mesmo ali, soft skills, que as pessoas são avaliadas também por elas. Agora. E continua, aí, então. Também tem essa dobradinha entre avaliação técnica e avaliação de competências para formar ali o nível dele. Se quiser complementar, Dimitri, fica à vontade. O Dimitri participou bastante também dessa criação. Ele pode responder tecnicamente. Respondeu bem, tá nota 10. A gente avaliou no 360 aí e te mandou uns já pontos. tô dando feedback já. Foi muito bom. Depois você faz o nosso. Mas toda vez que a gente entra num território de soft skills, é sempre um negócio assim, né? Que a gente fica meio, como que mede? Toda vez que a gente já começa a falar de alguns, quando a gente tem algumas lives, alguns conteúdos mais técnicos, assim, que a gente esbarra em questões também mais de soft skills, sempre assim, qual que é o indicador que eu uso? Como que eu meço? Quais são os parâmetros? Porque acho que é uma insegurança nossa, né? De maturidade. Como que eu vou medir a maturidade dependendo quem que avalia isso? Sabe assim? Quais são os elementos em que eu vou me amparar para avaliar essa maturidade? Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse processo de avaliar a maturidade. Como que se dá isso? A gente trabalha hoje um material, tem o time de carreira, né? Que tem as BPs, mais umas pessoas especialistas em carreira que fazem esse trabalho mais técnico. E o processo de avaliação, ele acontece ali, não só uma avaliação no ano, né? Então a gente tem alguns momentos que a gente chama um check-in de desenvolvimento. Quantos são? Hoje a gente está com 2, estudando talvez, dependendo aí desses resultados, para 3 ou mantém 2 de uma forma diferente, mas determinado nível... O gestor curte isso, porque geralmente ele olha, tem que estar muito engajado, porque ele fala, puta, vai tomar mais tempo da minha operação, né? Mas... Ó o riso. Aí você tocou num ponto que a gente pode abrir um parênteses depois, mas realmente hoje existe essa régua de maturidade que a gente denominou também. Então são 3 competências para cada nível específicas e elas são avaliadas por essas 3 competências, principalmente. E aí, a partir de um determinado nível, as avaliações elas vão sendo acrescentadas do 180 para o 360 para modelos aí que o mercado... Então, os staffs, gestores, todo mundo hoje tem, depois do carreira técnica, um avaliador técnico também. Então, a parte de maturidade, ela fica muito pelos pares e pela parte da gestão para avaliar. E existe um roteiro a ser respondido realmente com algumas perguntas chaves que o time de carreira prepara para conseguir mensurar que aquela competência está sendo, né? Então, o funcionário faz isso, aí você coloca ali se ele faz, não faz, que nível que ele faz, e ali vai gerando alguns parâmetros para dizer que nível que ele está, de 0 a 100% naquela... E é legal porque se você dissocia isso de grana, também é o melhor dos mundos, porque é sobre... É o desenvolvimento, né? Não necessariamente tô batendo tudo, agora eu quero... Não necessariamente, acho que isso é parte do que você vai fazer para depois caminhar para... E até é importante esse ponto que você trouxe, porque até 2021 ou 2022 a gente tinha ciclos de meritocracia. Então 2 vezes no ano, parava, olhava todo mundo. E a gente viu que não é... avaliação de desempenho que tem que definir depois se o cara tem que ter um mérito ou não, né? Então a gente tirou, hoje ela pode acontecer, tem algumas regrinhas, mas ela pode acontecer em qualquer momento, porque a pessoa tem o seu desenvolvimento, uns diferentes do outro, então
não necessariamente, não tive nesse mês, nunca mais vou ter. Não, pode ser que mês que vem, se você desenvolver, se você responder esse feedback dessa forma, você consegue ter o seu mérito, a sua promoção. Então também a gente desvinculou totalmente a avaliação técnica de desempenho de ciclo de meritocracia. Cara, então, isso é interessante porque abre uma margem para não engessar dentro de 2 períodos e você ter flexibilidade, né? Você lida e com até frustra as pessoas, porque se ela não teve naquele momento, ela vai falar, putz, só vou ter daqui um ano, ou daqui 6 meses. Então aí também gera essa desmotivação. Então a gente entendeu que e você mantém constante tambem o desempenho, né? Porque a pessoa ela sabe que o tempo todo ela tá sendo observada, né? Agora, quando você tem os ciclos muito bem marcados, né? Então, você sabe, eu sei que agora tá todo mundo parado, reparando no... o lado... todo tem o bom e o ruim, né? Mas o problema disso é que a gente é cobrado a todo momento também pelas pessoas, né? Mais um parênteses que abria, isso também te traz um trabalho, porque quando você concentra em 2 momentos, você resolve aquilo em 2 momentos, sua cabeça tá para aquilo. Agora não, todo mês alguém bate na porta e fala, cara, preciso reconhecer esse cara. Exato, então tem a demanda aumenta, ela é igual, vamos dizer assim, mas antes você tinha 2 momentos para cuidar disso, né? Agora todo momento, o próprio funcionário, né, traz às vezes, né, questão pro gestor, então tem esse lado que a gente é mais cobrado, né? Porque, tipo, não tive esse mês e mês que vem eu vou ter, e no outro mês eu vou ter, então sempre já Dimitri, aproveita agora então, já que também... Não, mas agora é o momento que eu ia falar, aquele parênteses que abriu, eu pego essa conexão e eu falei, como é que o gestor se sente nesse ponto que vocês fazem 2 pensando na terceira? Mas quando alguém bate na porta e fala que quer, os elementos que um gestor tem de acompanhamento e quão mais próximo ele dá mais condição de você dizer sim ou dizer não. Mas nem todo mundo acha que isso é válido. Cara, isso é uma coisa muito curiosa. Quando você se torna Quando você se torna não, né? Quando você está no papel de liderar um time, o que te sobra? Eu penso como um técnico de futebol, certo? Não te sobra chutar, ensinar o cara a chutar, ensinar o cara a cabecear, sabe? Ir lá no campo e te cobra fazer com que o cara repita aquele movimento 1000 vezes, cruze 1000 vezes, acredite no esquema de jogo, bote toda a energia, se alimente bem, porque a hora que o técnico não tá olhando é a hora que o cara não pode tomar cerveja, não pode comer porcaria. É inspiração pura. Tem inteligência no meio, mas tem inspiração pura. Mas eu vejo que a grande maioria fala assim, cara, eu não quero esse papel, eu não quero acompanhar o cara. Pô, tem que dar feedback pro cara, não. Uma vez por ano você marca aquele one-on-one, eu sento aqui, leio e faço. Como é esse processo de transformação lá dentro, já que vocês têm uma mente organizada, não de uma forma mais quadrada, mas é muito mais matricial, fluida, né? Essa é uma ótima pergunta. Mais uma ótima pergunta. Olha, Emerson, eu acredito, antes de pousar no Venturos, né? E essa é uma ideia minha, que é também uma ideia da minha mãe, que eu ouvi ela falando antes de eu mesmo sintetizar isso. Então, provavelmente ela vai ver o podcast. Então, oi, mãe. Eu justamente estava perguntando para ela a experiência dela. Minha mãe tem anos de liderança, 50, 60 anos de liderança hospitalar. Né? Ela é administradora hospitalar. Então, e ela, minha mãe... Tá nativa ainda? Ela agora ela está dando consultoria fora de hospital, né? Que hospital é mais complicado, mas ela continua ativa. Minha mãe tem mais vitalidade do que eu vou ter, do que eu tenho hoje, do que, né, eu sempre tive. Como é o nome da sua mãe? Suzana. Suzana. É uma menina, ela não gosta que eu fale, mas ela é um tanque de guerra, no sentido de que ela é emocionalmente muito forte, né? E eu perguntando para ela, né, com toda a experiência que ela tem com pessoas, eu falei, mãe, o que você acha? Dá para formar formadores de pessoas, gestão funcional, esse profissional que é capaz de elevar o humano, né? Dá para formar? A opinião dela é que tem pessoa que consegue e não consegue, é talento. Então, talvez é talento, né? Em cima desse talento, conhecimento, e a gente produz resultado. Mas talvez não são todas as pessoas que têm esse talento, que têm esse interesse de olhar para o ser humano e falar, deixa eu elevar esse ser humano. Claro, tem graus diferentes, né? Talvez eu vá muito fundo nessa coisa do humano, de querer que o ser humano seja autêntico até no trabalho. Talvez isso seja muito profundo. Mas graus menos profundos também dão certo, né? De interesse nisso. Mas a pessoa tem que ter, tem que parecer valer a pena, para a pessoa elevar aquele ser humano de verdade. Isso não é papo de coach, né? É elevar por que outra razão a gente não vai querer elevar as pessoas? Por que outra razão
por que razão eu não vou querer que vocês se sintam melhores com quem vocês são, fazendo o que vocês são? Então, no momento em que eu elogio vocês aqui com relação às excelentes perguntas que vocês têm feito, eu não estou fazendo isso de forma vazia. É a minha satisfação de elevar vocês. E se eu tivesse que desempenhar 8 horas do meu tempo com cada um de vocês, 2 vezes por ano, para fazer isso profissionalmente, eu faria com todo prazer. Cansativo? Com certeza. Com certeza. Né? Eu faço mentoria com quase 10 pessoas na empresa, além de fazer one-on-one com a equipe da qual ainda faço parte, a equipe técnica, né? É cansativo? Com certeza, são muitas horas, né? Mas me alimenta de um jeito em que eu simplesmente vou continuar fazendo. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, né? Não é sobre tempo, né? É sobre a motivação que eu produzo em mim mesmo pelo fato de estar fazendo algo que eu acho que vale a pena. Todo mundo enxerga assim? Não, nem todo mundo. E é normal que não enxergue, né? É normal que não enxergue. Né? E tá absolutamente certo, né? Essa é a minha forma de ver o mundo. Como é que a gente faz isso numa organização inteira? A boa parte dos gestores funcionais, de uma forma geral no mercado, uma boa parte não tem esse interesse, talvez a maioria não tenha esse interesse. Não quer ir fundo, assim. Então acho que o equilíbrio, e a gente também precisa dos gestores que não sejam assim, é uma mistura. Então o equilíbrio talvez seja a gente conseguir criar uma forma, né, sei lá, usando IA, que a gente já está pensando, né? A gente já está pensando em coisas dessa natureza, ao invés de eu como gestor observar as pessoas o ano inteiro e parar uma vez por ano, né, e massacrar as minhas memórias com os meus vieses para avaliar essas pessoas. Uau. E se a gente gravasse tudo que acontece? Né? E você está louco? É absurdo? Não, não é. Hoje não é mais absurdo. A gente gravar todas as interações que as pessoas fazem porque o trabalho está online, né? Vamos gravar tudo? Vamos gravar tudo. Aí uma vez por ano a gente coloca a inteligência artificial para extrair de forma educada, de forma estruturada, os elementos que apontam para a competência daquela pessoa, para o desempenho dela. Vocês estão fazendo isso? Nós estamos experimentando. Uau! Tem alguns sendo experimentados que não sabem. Você pode estar censurando. Como eu falei, o ambiente faz toda a diferença. Você está vendo, né? Estar no ambiente de tecnologia faz a gente ter algumas vantagens. Você abriu um parênteses do tamanho de um... Você sabe que aqui não tem tempo. Vai, continue. Mas eu acho que, tentando parar de falar aqui, eu acho que se a gente hoje tem essa necessidade da gestão funcional, e essa necessidade ela aumenta conforme a gente percebe a importância disso, né? A gente hoje tem aí, é difícil não fazer digressão, né? Mas a gente tem as gerações Z, etc., que parece que, na verdade, eles são iguais nós somos iguais aos nossos antepassados de 10 mil anos atrás, né? O primeiro Homo sapiens, não somos diferentes. A geração Z, portanto, não é diferente da nossa, millennials ou X, etc., mas a perspectiva de mundo eles estão mais preocupados, né, olhando isso mais, né, falando, mas precisamos ter gestão melhor. Tudo que a gente teve na época na história da humanidade de grandes problemas foram criados com grandes soluções, né, resolvidos com grandes soluções. Então, talvez gravar todo um ano de interação e usar a inteligência artificial para tirar essa carga do gestor funcional, permita com que a gente tenha mais gestores funcionais habilitados a fazer um trabalho de alto nível, né? E a questão da inspiração, aí eu não sei. Mas, de novo, talvez a resposta seja influência. Não precisa ser o gestor funcional ou o inspirador. Pode ser alguém dentro da equipe, pode ser um staff arquiteto que, de repente, um dia resolveu escrever uma estrutura de carreira técnica, foi convidado para isso e gostou, e gosta de desempenhar um papel de inspiração, né? Então, não precisa ser o líder inspirador, nem o mais bonito, nem o mais alto, nem o que fala mais, nem o mais bem vestido, né? Basta que a gente abra espaço para as lideranças, né? Mas resolva os problemas práticos, né? Não é trocar todos os gestores funcionais por aqueles inspiradores, né? É resolver o problema de negócio, né? Que é a avaliação. Talvez um problema ainda não resolvido, né? Imaginar. Agora falei nisso e pensei, 1 ano interagindo, guardando memórias, distorcendo essas memórias, que vão ser massacradas pelo meu viés, e aí eu vou avaliar o Emerson, vou avaliar a Fernanda, vou avaliar o Matheus, né? Eu estou errando feio. Eu estou errando feio. A chance de errar feio é grande,
mas ao mesmo tempo com a máquina, que também carrega os seus vieses, quando a gente coloca esse monte de informações, basicamente ela vai dizer com base em que parâmetro você quer que eu observe esse tipo de coisa. E a própria característica de observar também, ela me traz alguns outros pontos. A partir do momento que ela te observa, existe a condição de ela te enfiar numa caixa com base nos parâmetros que ela observou, dando mais ou menos a probabilidade de você estar bem ou mal com relação àquilo. É que aí é o prompt, né? Qual que é o prompt? Mas é curioso, sabe por quê? Porque a máquina, ela judiaria num ponto. É muito curioso isso, né? Porque, putz, cara, o cara... a gente tem aquilo que eu vejo é tudo que há, né? Então, existe, por exemplo, na probabilidade, a condição da gente observar. A Fernanda foi bem o ano inteiro. Mas em novembro, faltando 3 semanas, ela fez um negócio que me deixou muito chateado. Eu esqueci tudo da Fernanda. Eu me apeguei àquilo e disse, Fernanda, você não está pronta. Puta, mas por que eu não tô pronta? Cara, porque semana passada você fez isso e tal. Puta, semana passada, cacilda. E os outros 10 meses de interação, caramba, você enfiou aquilo onde, ô filha da mãe? Pois é, mas é o que eu... Então, cara, existe um problema enorme. Por isso que uma vez eu acho muito pouco. Eu acho que a condição da gente estar perto é refinar, por exemplo... A gente tem um problema semana passada e dizer assim, Fer, senta aí, precisamos resolver esse negócio aqui. O que aconteceu ali? Por que fez isso? O que eu observei foi isso? Como que você se sente e tal? Só que, cara, eu vejo... É muito fácil falar para o gestor fazer isso. A gente tem essa missão de fazer isso aqui também. Ao mesmo tempo, a gente é arrebentado por outras atividades. Como chegar? Eu acho que... Eu gosto da IA, Dimitri. Do ponto em que ela me dá a condição como um médico. Sabe aquele que você sobe o exame do cara e diz assim, eu tô com outros 1.300.000 exames aqui agora e a minha recomendação a você, de frente pro teu paciente, é essa. Mas você, como o médico ou o piloto de avião, decide que manobra você quer fazer com essa aeronave. A gente recentemente até estava comentando, não lembro nem que situação, um cargo de capelão, né? Que tem em algumas instituições tem um cargo de capelão. O nome é meio esquisito, meio ruim, assim, capelão, né? Meio feio, mas a função é um pouco mais do que um conselheiro, né? Assim, é um cara que ele vai... Mas próximo de um coach, assim, não sei, alguém que vai... Então eu vejo que talvez esse trabalho dos gestores funcionais, os gestores inspiracionais e a IA é um trabalho em grupo, né, em equipe, né? Então, tipo, quanto que essas pessoas não podem trocar entre si? Então, em que momento, às vezes, num nível de liderança ou em que as lideranças podem trocar entre si com base no diagnóstico da IA e poder falar assim, você também tem essa percepção? De fora, como é que você acha isso? Sabe, alguém que pode também de fora acalmar um pouco esse anseio massacrado às vezes de se decepcionar com algumas situações ao longo do ano, e essa frieza que a IA vai trazer de avaliar essa pessoa com base nos requisitos, no prompt e tal. Talvez esse seja um meio do caminho, não sei. Eu acho que o que dá para ensinar para todo mundo é senso crítico. Então, para qualquer gestor, os inspiracionais, os mais cartesianos, para todos dá para ensinar senso crítico. Porque a IA e que eu saiba, sempre será uma máquina que enxerga zeros e uns, recebe zeros e uns de um lado e não entrega zeros e uns do outro com base em estatística. Ou seja, existe uma chance do que ele está falando estar errado. Você tem que ter um ser humano do outro lado que olha esses zeros e uns, já em formato aí de letras ou imagens, né? E coloca o seu senso crítico ali. Faz sentido? Estou avaliando a Fernanda depois de 1 ano aqui, né? A IA falou algo sobre o desempenho da Fernanda. Tá certo? Tem viés? Do que eu observo, eu concordo com isso? Isso dá para ensinar. O senso crítico dá para ensinar a todos. É o que falta hoje, hein? Isso é o que falta pra caramba. Não que tenha melhorado, não, né? Falar que dá pra ensinar. Dá pra ensinar. Como? Como? A grande maioria dos golpes ou das mensagens falsas que circulam nos grupos, é porque falta minimamente, às vezes, a condição de falar, peraí, esse link aqui é meio estranho, né? Esse destinatário, esse remetente aqui, não é possível, cara. É muito, cara. Mas eu concordo absolutamente. É o que vai ser... É o antídoto para o modelo de sociedade que a gente tem formado, porque,
Cara, os vídeos de IA que se fazem agora, e a gente tá dando muita risada disso, cara. É brincadeira. Os POV, né? Assim, do Moisés, não sei aonde. Não, isso é muito bom. Essa é a parte que a gente ri. Mas o problema é o cara que pega... não, que você olha e fala, não sei se é verdade ou não, né? Pega lá o Pedro Bial dizendo assim, ó, eu gosto de correr, comprei esse tênis aqui agora, tal, recomendo, tá? Pô, vou comprar esse tênis também. Num link falso que o cara pegou o cara, recriou. Sim. Que loucura. Aí você fala, puta, cara, que brincadeira, tipo... Então é a condição de eu controlar os meus impulsos, não querer sair ganhando em tudo. Quando você me disse assim, ó, vaidade, insegurança, preconceito e impulso. Se eu sento numa mesa controlando tudo isso, não é que eu zerei isso, eu tenho isso dentro de mim. E o problema é que eu não preciso jogar isso no outro, eu não preciso me defender achando que ele me ataca, porque eu sou inseguro e ele não tem nada a ver com essa história. Cara, isso dá uma dinâmica muito complexa, né? E isso me faz pensar também no tempo que a gente tem pra aprender a dominar todos esses impulsos aí. Tem que ter tempo, né? Porque não é algo que a gente consegue fazer um curso na Hotmart e acabou. Como é que é, né? Hoje a gente fala cada vez mais de ter menos tempo, né? A paciência de desenvolver isso. Não, porque eu acho que é isso que a gente tem tentado lá fazer, principalmente com esse projeto, através da coletividade conseguir chegar nas soluções. Então, por exemplo, né, não é só a responsabilidade do gestor avaliar, fazer as pessoas se desenvolverem. Não é só responsabilidade do RH criar métodos de carreira, não é só papel do tech lead orientar tecnicamente. Então, assim, trazendo o grupo multidisciplinar para discutir algumas coisas, a gente tem visto que é o que mais tem dado inputs positivos. Então, assim, eu como RH, se eu quiser só eu como RH resolver os problemas do gestor de avaliar e tudo mais, eu não vou conseguir. Eu preciso chamar um dos gestores para conversar e falar, viu, o que te atrapalha, o que vamos criar junto, né? Então essa criação em conjunta acho que é uma das soluções que a gente tem encontrado para tudo. Então, quando eu falei, a gente está fazendo a trilha de gestão, chama alguns gestores que são ali referência, que gostam desse universo, chama para fazer junto com o RH, né? Não é só o RH nem só o gestor que vai fazer. Então acho que essa parte de coletividade é uma das soluções que a gente tem encontrado para fazer. Igual, tipo, a gente trabalha junto, né? Não é RH contra o gestor ou o gestor contra o RH, não, a gente está aqui por uma organização e o sucesso dela é o sucesso de todo mundo junto. Então, a coletividade ali às vezes é mais difícil chegar na solução, demora mais tempo. Provavelmente sim, mas acho que o resultado final é muito mais positivo do que a gente vê alguns anos de experiência na RH, tudo que a gente tenta fazer ao RH que está colocando essa ferramenta nova. Esquece, não vai funcionar, as pessoas não vão participar. Então, a partir do momento que a trilha de carreira foi criada pelos desenvolvedores, esse é o discurso que a gente mais usa lá. É outra aderência, outra entendem, conversa. Tipo, não, realmente é alguém dos meus que ajudou a fazer, sabe? Então também acho que essa foi uma das coisas que fez o projeto ter o nível de sucesso que ele está tendo. Legal isso. A gente fez a prévia e eu imaginava que essa conversa começaria de um jeito, ela começou de outro, e que bom que é assim, porque você vê que a gente deixa rolar. A minha pergunta é, que tipo de problema vocês quiseram atacar para pensar em fazer isso aí? A gente poderia abrir isso, mas de fato chegou agora. Então já era, bota o problema na mesa aí. Fala, onde é que vocês quiseram... Vamos lá, tem tempo aí pra gente falar aqui? Mas claro, isso aqui é todo teu tempo. Na verdade, são diversos, acho que, inputs que a gente foi tendo. Então, como RH, a gente tinha uma questão do olhar para a carreira das pessoas, que ela ainda não era estruturada da forma como a gente gostaria. Uhum. A gente teve aí... pandemia, pós-pandemia, esse universo da tecnologia, um turnover altíssimo, principalmente de níveis altos ali, níveis sêniores para cima. Então a gente começou a ver tudo isso acontecendo. A gente tinha pesquisas de climas também que não demonstravam ali, principalmente para essa parte de carreira, notas muito boas para algumas perguntas se a pessoa se via crescendo no Ventures, se o Ventures dava oportunidade para ela. Então a gente via algumas respostas ali que incomodavam a gente. Uhum. Então a gente, como RH, foi consolidando bastante desses tipos de inputs. Então, pesquisa de clima, dados de turnover, o próprio Glassdoor, que a gente tem algumas avaliações de pessoas que saíam. Então, a gente viveu esse momento muito turbulento na área de tecnologia e tudo isso acontecendo. Então, a gente parou, que foi quando a Carreira Militar entrou nesse primeiro projeto com a gente. Precisamos estruturar de uma forma um pouco melhor. E aí, a gente, como RH, foram esses principais inputs. E aí, foram somando outras demandas de gestor, por exemplo. Então, a gente hoje tem bastante gestor de projetos. O cara não necessariamente é um cara técnico que veio do desenvolvimento de alguma coisa assim. Então, o gestor também trazia, eu não tenho
condições de avaliar tecnicamente um desenvolvedor. Então eu preciso dessa ajuda também. Aí trazia para o RH também, esse foi outro input que a gente tinha do gestor, como a gente pode resolver. Então foram diversos inputs que a gente parou, consolidou tudo no material, chamou o time de design, principalmente, que a gente tem lá, e falou, precisamos de uma ajuda aqui, como eu falei, a questão da multidisciplinariedade. Então, ajude a gente a entender isso, como que a gente estrutura isso, como que a gente pesquisa mais. Então, eles rodaram pesquisas específicas para público sênior lá de dentro, relacionado à carreira. A gente rodou pesquisas até externas para ver como que o mercado atuava para esse tipo de... Então, o time de design também foi bastante importante para trazer inputs. E aí, com tudo isso, a gente chamou todo esse time e falou, galera, é isso que a gente tem. A ideia nem era uma trilha de carreira técnica, era assim, estamos com esses problemas, como a gente pode... discussão atrás de discussão, a gente gosta. Se a gente fizer uma trilha, acho que resolve esse problema, esse outro. E aí a trilha hoje, que nem impacta na avaliação de desempenho, impacta em todos os outros problemas também que foram surgindo. Então, por isso que eu falei de tempo, porque tem outros exemplos que eu posso citar aqui, mas é turnover, pesquisa de clima, Glassdoor, inputs do gestor de questões técnicas e das pessoas mesmo, né? Então a gente tinha outro que eu acabei de lembrar, estagiários e júniores que falavam, não sei como me desenvolver tecnicamente aqui dentro, tal, como que vocês me ajudam? A gente tinha muito material, mas não tinha até talvez responsabilidade de algumas pessoas específicas para fazer isso, então também o pessoal júnior que estava entrando com essa ansiedade de querer a carreira, e não tão errado, né? Todo mundo quer crescer, eles não tinham muito essa visibilidade. Então a gente não tinha um framework como ele chegava no nível sênior. Hoje a gente tem. Então também era um outro input que a gente tinha do pessoal que estava chegando lá dentro da empresa. Dos 4 indicadores, basicamente, você me coloca, então, 2, eu vejo que você tem uma condição de mensurar o resultado num período teoricamente curto, 6 meses, 1 ano, né? Se a gente pega turnover, você consegue ter essa visualização. E a pesquisa de clima é outro também, que se você roda, não sei qual é o período que vocês rodam, vocês já colheram esses resultados e viram algo mudar? Sim, até acrescento o Glassdoor também. A gente tem uma aderência muito boa dos funcionários, tanto funcionário quanto eles, é muito bom os inputs, a gente olha bastante lá. A gente já viu um reflexo nesses 3 indicadores. Quando a gente fala de pesquisa de clima, essa parte de carreira, quando a gente linka ela com as pessoas que são melhores avaliadas, a gente vê uma nota maior. Então, as pessoas que... É isso que a gente quer, né? Assim, as que estão um pouco menos avaliadas, a gente tem que trabalhar outras coisas, né? Então, as pessoas que estão bem avaliadas, elas dão notas maiores para essa questão de que ela enxerga que tem possibilidade de crescimento. Então, isso aumentou a nossa nota ali na pesquisa de clima. No Glassdoor, como eu falei, o mercado veio numa crescente muito alta. Então, a nossa nota ali de oportunidade de carreira subiu muito, 2022, 2023. Aí começou a cair, porque o mercado estabilizou e automaticamente essa nota começou a cair. E desde então, ali que a gente começou carreira técnica, começo agora de 25, essa nota já voltou para uma curva crescente. Então, assim, a gente ainda não está em patamares que a gente gostaria, mas ela já voltou, o gráfico já fica para cima, perto do que a gente estava. E a gente tem a possibilidade de se comparar com outras empresas também, a gente vê que nossa nota tá evoluindo. E a pesquisa, o turnover também, acho que não dá para só dizer que foi isso, acho que tem o mercado, como eu disse, todo esse contexto, mas também quando a gente separa alguns tipos, nichos ali, pessoas com avaliações altas, senioridades mais altas, a gente também já viu uma queda bem considerável perto do que era antes do projeto ali. Então, E até outro ponto bem importante, que é um outro indicador que a gente vê, é até o nível de evolução na carreira das pessoas ali, quantidade de promoções, tudo mais, ela acabou também tendo um impacto que a gente ainda está mensurando, mas imagina também seja pelo projeto que está fazendo com que as pessoas se desenvolvam mais rápido. Legal. No fundo, você quer gente produtiva e feliz, né? Assim, e talvez esses sejam os maiores indicadores, porque se você está conseguindo fazer o que está fazendo e as pessoas estão... Isso capta muito rápido, você consegue pegar assim no ar, né? Não que você vai ser promovido na hora que o programa lança, mas pelo menos se desperta um horizonte que era o horizonte que você não tinha de perseguição, né? Você fala, agora já sei, é pra lá que eu vou. E até interessante, porque o filtro que vocês fazem das pessoas que são melhores avaliadas e também dão as melhores notas nos quesitos em que importa que elas estejam sendo reconhecidas ou valorizando, também diz muito o norte para onde quer ir, né? Então, para as pessoas que estão ali ainda
que ainda tem alguns pontos de melhoria, também podem olhar para o reconhecimento e vocês entenderem que vocês estão direcionando o time para o lugar certo, o foco também muda e isso trabalha em favor, né, da movimentação. É olhar a informação e saber também fazer o filtro para ter a leitura do cenário correto, né? E até olhando o outro lado, ver se a pessoa também, que não é bem avaliada, se ela está enxergando esse mundo. Não que as notas dela sejam ruins, mas elas são menores que a de quem... Então e a nota dela... não tá vendo? Não, e elas estão vendo, mas é num nível menor. Mas assim, é legal também porque não que elas dão nota ruim, né? Acho que eu quero dizer, tipo assim, mas elas, é bom também ver os dois lados. As pessoas estão bem avaliadas, enxergam que ela pode crescer. E as que estão mal também enxergam. Num nível menor, mas também estão enxergando. Então, o índice como um todo evoluiu. E aí, quando você vai separando, você vê o comportamento de fato de cada um. É interessante. Pô, a gente falou do Dimitri, mas o Matheus também é um desvio padrão, né? Eu vou fazer uma pergunta pra ele agora. Vou fazer uma pra ele aqui. Você já chegou lá? Ainda não. E onde é o lá que você tá querendo chegar? Cara, é uma pergunta bem difícil. Eu até, trazendo um pouco pra minha individualidade, eu converso em casa com a minha esposa também e numa das últimas one-on-ones que eu tive, eu falei pra minha gestora que eu nunca consegui responder a pergunta, tipo, onde você se vê daqui tanto tempo? Porque pra mim eu acho que é aproveitar as oportunidades que a vida tá dando. Então é isso que eu tô chegando. Mas o chegar lá, não sei te responder, mas estar cada vez mais perto. Acho que é isso acho que nunca vai chegar lá, né? Mas hoje a gente tá mais perto. Acho que, como eu falei, o ambiente que eu tô me casou com o que eu penso também para minha carreira, para o que eu espero de uma empresa. Então acho que tô mais perto, mas não é chegar lá. Porque o lá é um cargo e ele trabalha com funções. Ele a função. Não sei. Esse assunto é muito interessante, porque eu tô na área de remuneração e todo mundo espera que a gente tenha esse olhar, né? Tipo, nossa, como você não vê isso? Cadê o seu descritivo de cargo? Tipo, cara, estamos aqui para trabalhar, né? Vou evoluir. Mas não baseei meus fundamentos, né? Então, assim, todo mundo tem essa expectativa, né? A gente que vem da área de remuneração, que tem esse viés de cargo, pra mim, nossa, isso aí essa questão de vaidade, que nem a gente comentou. Acho que é outro sucesso que a gente conseguiu montar um grupo que não tem isso lá, assim, que cada um tá, de fato, pelo bem comum. Então, é importante. Então, estou mais perto de lá, mas ainda não cheguei, não. Essa pergunta vai pro Dimitri também, mas eu vou colocar um parênteses aqui. Nossa, ganhou um tempinho pra pensar, hein? Ganhou um tempinho, mas ele viu o Matheus. Eu falei, meu amigo tá assim, agora deixa eu já pensar. É aquele meme da pessoa olhando pra onda, nele, assim, eu fico pensando no meu, né? Presta atenção nele, eu fico pensando no meu. Mas é curioso que a teoria dos jogos infinitos ela vem para nos ajudar a brincar com isso, porque teoricamente o lá não é o lá acessível, né? É uma linha em que quanto mais eu me aproximo daquele horizonte, mais aquele horizonte se transforma e vai se tomando forma em uma outra linha, né? É interessante, cara, a tua resposta, porque é difícil se a gente chegar lá. O dia que a gente chegar lá em vida, cara do céu, eu não sei o que a gente faz, né? Pô, cheguei lá. Pensa num novo lá, filho. É isso aí. Se não, ferrou, né? Porque tem um lance de ser movido por esse desejo, né? Amar é desejar, né? Então a gente ama aquilo que a gente não tem e a gente precisa ficar amando o outro, né? Curioso. Mas agora é tu. Mas antes de responder, eu vou soltar essa antes para não te responder com filosofia. Vou soltar a filosofia depois da resposta objetiva. Outro dia eu ouvi essa frase, não sei aonde, mas falou que o ser humano é um eterno ciclo que fica entre dois pontos. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, se a gente chegar lá, vai entediar e a gente vai ter que achar um novo lá. Né? Então, isso ser administrado... E é difícil viver nas extremidades, né? Porque se você só viver da ânsia de ter, você vai ficar infeliz, descontente com tudo e do tédio de possuir também, né? Então, exatamente. Que a gente encontre o meio termo. Você fez naquela questão da corrida do tênis e tudo mais e fez pensar, a gente sempre precisa da linha de chegada, mas a partir do momento que a gente passa aquela linha de chegada, a gente já vai pensar na próxima, tem né? Que fazer a inscrição na nova prova. Então é uma nova inscrição que a gente vai fazer e vai ser o outro lá que a gente vai ter para chegar. Então realmente a gente chega lá e aí cria-se um novo. Realmente é uma visão importante. Tem um contraponto de contentamento, que é um negócio que eu gosto também, sabe? Que o contentamento talvez seja esse caminho entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, em que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, cara. E veja, para mim contentamento tem nada a ver com zona de conforto, sabe? É a condição de você entender que aquilo é genuíno, que aquilo contribui para o que você estabeleceu e que não precisa nem mais nem menos,
É muito doido, cara. Enfim, você vê que aqui é muito filosófico ao mesmo tempo. E eu gosto que o Dimitri falou, vou filosofar aqui, mas vou te dar a resposta que você precisa. Aí vem o engenheiro e fala assim, cara, eu preciso resolver essa venda, então agora eu vou dizer. Ainda assim, quando a gente pensa em trilha de carreira, se a gente pensar na linha de chegada e que depois a pessoa se inscreve para uma nova corrida, mesmo dentro daquela corrida, você precisa dar linhas de chegada para a pessoa, né? Tipo, pequenos marcos. É o que? É uma paçoquita que você ganha no meio do coisa, que você tá correndo lá, pô, salvou minha vida aqui, essas bombas de açúcar. Bananinha é bom também para dar aquela... É o fotógrafo que tá ali, que você tá morrendo, você vê o fotógrafo, você... Peraí, deixa eu... Você vai dando, né, elementos. E é isso, não é só sobre a linha de chegada, mas é quantos elementos, e aí entra o contentamento, você consegue encontrar na sua caminhada que vão te dando um gás pra se inscrever pra próxima corrida, né? Mas eu quero ouvir a resposta do Dimitri também. Eu também, eu ia virar agora, eu ia falar assim, já soltou, agora cadê a resposta? Ó, eu acho que tive bastante tempo para pensar aqui dessa enrolada, mas eu acho que o meu lá hoje no Venturos, objetivamente, seria o cargo de staff sênior, né, que o Venturos tem, mas talvez só por uma noção relativa de estar um nível acima do meu cargo hoje. Mas o que mais explica isso seria eu, na verdade, exercer um papel de liderança, né? Exercer a minha influência, e a minha influência ela é muito do protagonismo, da alta performance, né? E alta performance não é trabalhar igual louco, alta performance é estar incansavelmente buscando melhorar. Então, a minha influência é estar provocando as pessoas para que elas estejam fazendo um trabalho cada vez melhor, para que elas busquem ser um ser humano cada vez melhor, ser mais autênticos, né? O meu lá é conseguir exercer isso no nível em que eu estou. Quando eu conseguir influenciar os meus pares hoje, né, que estão no nível staff ou especialista, que são muito juntos ali, a fazerem o mesmo, né, e tem alguns que com quem eu já converso estão interessados nisso. Quando eu conseguir, esse vai ser o meu lá. E aí eu acho que quando isso acontecer, eu vou querer fazer isso no nível staff sênior. Aí eu vou querer ser staff sênior para influenciar, ou não ser. Eu só quero influenciá-los. Ter a insígnia staff sênior ajuda as pessoas a identificarem onde eu estou. E aí também exercer esse papel, né? E se tiver um cargo depois, né, talvez a gente crie um principal, né, que vem depois do staff, fazer a mesma coisa. Se eu alcançar isso, o meu lá vai ser, quero exercer o protagonismo e a alta performance como influência neste nível, né? E assim vai subindo. Por que o nível mais alto? Só porque a dificuldade é maior. É mais difícil influenciar um profissional com 20 anos de experiência do que um mais novo, que acabou de começar, né? E acho que a gente também busca um grau, conforme a gente evolui, a gente também busca um grau de dificuldade maior para se manter motivado, né? É o chefão, né? É aquela curva. Você tá procurando o chefão. É aquela curva, né? Dificuldade, motivação e etc, né? Então acho que o meu lá, hoje, seria o staff sênior, e nesse meu tempo aprendi como influenciar os meus pares ali, com a minha influência, com a minha liderança. Matheus, se tivesse que escolher alguém para tomar um café, qualquer pessoa do mundo. Viva. Viva. Tá. Viva. Quem seria e por quê? Não. Pergunto pra você, porque aí agora eu te dou a chance de pensar. Obrigado. Vai. Uma pessoa viva. Qualquer um. Tá quase vindo. Pode ser uma cervejinha, pode ser um... Se você não gosta de um um almoço, café, sei lá. um chá da tarde. Tá quase vindo a inspiração aqui, vamos ver. Você já sabe? Não sei. Você fez uma cara É de esse já tipo de sei. pergunta que eu falei, que por ser do RH eu também não sei responder. É muita pergunta que a gente faz, mas também é difícil para mim responder. É a chance que você tem, porque é por trás daquela porta. Pode abrir o nome que você disser. O nome de uma pessoa. O Elon Musk foi escolhido num evento que a gente estava nos Estados Unidos, eu só dei uma assoviada. O cara montou no... Elon! O cara olhou assim, não é possível. Eu falei, não, é brincadeira. no Mas Cybertruck dele. Eu tô tentando pensar, seria alguém, eu não sei se existe essa pessoa, mas talvez pudesse ser um líder de empresa, né, ou outra natureza, mas não seria nem alguém
nem alguém teria que ser alguém esclarecido. Então não seria os nossos líderes políticos brasileiros hoje do exterior. A gente acho que tem alguns exemplos que não são isso. E também tem, do ponto de vista de liderança de negócio, também são extremos. Né? Talvez se o Steve Jobs estivesse vivo seria ele, mas talvez não fosse ele, porque ele é extremo. Eu queria uma pessoa esclarecida, uma pessoa com quem eu pudesse falar assim, eu sei que ela é esclarecida, eu sei que eu vou perguntar para ela e ela vai me dar uma resposta sincera, não uma resposta política. Né? Eu não... O que você está fazendo? Continue. Quem que é? Ele tá jogando no IA ali pra te dar quem é essa pessoa. Acertou, miserável? Olha, que coisa, né, cara? Esse IA é incrível. Vamos ver então aqui, com base nas tuas... Aqui vai uma lista. Posso dar um nome aqui? Que é um político que... Você acha que é? Pode ser um cara que eu consumo bastante, que é Leandro Carnal. Eu acho que ele é um pouco desse cara que o... Karnal, é. O Harari foi uma indicação com base no que você disse. Mas ele é um pouco extremista em algumas questões. Tem uma indicação que eu não conheço, até ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Cara, os políticos sempre aparecem. Deixa eu colocar uma característica. Não me traga políticos aqui. Não me traga... O que de fato é interessante, porque se a gente pensa que a cadeira de um líder é política o tempo inteiro, né? Quanto a gente deturpou isso, né? Quanto que isso não foi deturpado, né? Mas eu me mando um político clássico, né? Jim Collins, autor de Empresas Feitas para Vencer e Vencedoras por Opção. Angela Duckworth, psicóloga e autora de Garra. Simon Sinek. Pô, Simon Sinek, cara. Simon Sinek seria brabo. Verdade. Mas eu acho que o Leandro Carnal... Maneiro, eu gosto também. Porque é um cara espiritualizado, ateu. Eu acho genial. Como filósofo, genial. Eu também. Tem um livro dele com... Eu fiquei com o Karnal. Tem um livro dele com o padre Fábio de Mello, que é Crer ou Não Crer. Muito bom. É muito bom esse livro. Muito bom, sim. E aí, só que é o oposto, né? Ele falando da crença e o Fábio de Mello falando da não crença. É bem genial. legal. Karnal. Isso tá fácil, hein? Você já viu a teoria dos 5 apertos de mão? Você começa a fazer a conta aí, ó, pra ver quem que você vai acionar. Tem uma teoria que é exatamente essa, né? De que a gente tá próximo de qualquer pessoa por outras... 5 apertos de mão. Se você escolher bem, você consegue chegar até... Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Eu tinha visto essa teoria em 7. 5 já... 7? Eu encurto pra você. Vai que você quer o Karnal? Pera aí, deixa eu... Vamos ver, vou pensar nisso. Cara, a gente nunca sabe, né? E... Pra gente... Dimitri vai ter que conhecer a pessoa ainda que vai tomar café. Mas por hora podia ser o Leandro Carnal. Você vai dividir o cafezinho com ele? Pode ser, a gente vai junto. Que vai junto e já economiza. Nem o cara é ocupado, né? Sofá. Cara, o que vocês vieram aqui pra dizer que a gente não perguntou? Vocês vieram no carro dizendo assim, os caras têm que perguntar isso porque eu tô com essa história na ponta da língua. E agora? Pode ser qualquer coisa. Difícil, acho que a gente conseguiu abordar ali praticamente tudo que a gente tinha, pelo menos que eu tinha pensado em falar. Acho que também a gente falou bastante das coisas boas, né? E acho que também reforçar que nem tudo a gente tá aqui com o resultado do projeto, né? Mas ele foi bem desafiador. Acho que também vai ter ali as pedras no caminho, as coisas que vão atrapalhar, mas acho que quando a gente tá ali com o propósito firme, com o que a gente... O primeiro lá que a gente tá chegando, acho que a gente consegue um bom resultado. Então também a gente falou bastante aqui das coisas boas, mas também deixar aqui a mensagem que não pode desistir, né? A gente como qualquer projeto ali, existe a política que a gente tem que fazer dentro de uma organização, então tudo isso fez parte desse projeto e aí a gente também tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Então acho que esse é o único pontinho ali para acrescentar. Legal. O que eu tenho para acrescentar não é inspirador, é bem técnico e cartesiano, mas esse modelo que a gente criou, acho que um ponto mais interessante dele, do ponto de vista técnico, é que a gente encontrou muito no mercado estruturas de carreira técnica que funcionam em contextos funcionais, em empresas que são organizadas de forma funcional. O Ventures é uma empresa organizada com projetos. Então, a gente não tem a nosso favor a previsibilidade da estrutura funcional, tanto em termos de
em termos de hierarquia quanto de competência, né? Os projetos, eles se organizam e se reorganizam ao redor dos seus próprios objetivos e não dos objetivos de negócio, né? E essa estrutura que a gente criou, ela funciona em uma empresa com esse grau de volatilidade de função, né? Dentro do função do ponto de vista leigo, não do ponto de vista estrito de RH, né? Ela funciona. O profissional hoje, ele está no projeto dele, ele está se preparando para as competências do outro projeto que não são exercitadas com muita densidade no projeto atual. Então, isso trabalha ao mesmo tempo a volatilidade que a gente tem, né, de um projeto para o outro e contrabalanceia a heterogeneidade de competências que a gente tem. Então, se um projeto persegue o seu próprio objetivo, as pessoas vão se concentrar ao redor de certas competências. Quando ela troca de projeto, ela pode ter uma deficiência ou uma atrofia em outras áreas, né? O que a gente criou, ele mantém a pessoa observando todo o espectro de competências, porque cedo ou tarde ela vai precisar. Ou se não for no outro projeto, vai ser no mesmo projeto em que ela está, numa fase diferente. Então, algo que abraça isso, empresa de projetos, um framework que abraça empresa de projetos, a gente não viu em lugar nenhum, a gente criou um que serve para a gente, possivelmente serve para outros, por isso nós vamos escrever o livro, né? É isso que eu ia falar. Nossa, eu tava aqui, ó. Eu falei tava assim, aqui, já ó. que vocês, que pergunta que a gente não fez, que a gente não vai sair daqui sem fazer, né? Conta desse livro, pô. Bom, o livro acabou surgindo como uma forma da gente registrar, né, uma forma da gente documentar as premissas que a gente foi coletando ao longo principalmente do piloto que a gente fez um piloto com cerca de 15% da base de pessoas que seriam impactadas na prática hoje, né, como estão. E como são muitas pessoas, a gente falou, como é que nós vamos instruir 450 pessoas o ano que vem? Essa pergunta a gente se fez o ano passado, né? Falei assim, documentação. Vamos documentar tudo que a gente está aprendendo, né? O modus operandi, o jeito de fazer, né? E aí eu comecei a escrever esse material, descrevendo o processo de onboarding dessa sistemática num projeto, orientação para o gestor do projeto, orientação para o pessoal técnico mais experiente, né? Como é que eles abraçam isso, como é que eles se inserem nisso, quais são as competências que a gente tem em cada um daqueles papéis que a gente falou, né? Como é que é a estrutura, quais são os níveis esperados dentro de cada papel e competência, quanto se espera do júnior, quanto se espera do sênior, seja o tech lead, seja o arquiteto. Então esse material foi tomando um tamanho ali, né, com todo esse conteúdo. Acabou chegando hoje, eu acho que umas 140 páginas. E nós estamos preparando isso. Isso nasceu como uma documentação para uso interno. Mas a gente olhou para aquilo, né, principalmente o nosso executivo lá, o Marcelo Abreu, falou, nós temos um livro, vamos publicar. Né? Eu acho ele fantástico porque o Marcelo, que ele faz aquelas introduções assim, fala, puxa, era isso que estava faltando, né? Era olhar para isso, um livro publicável. Esse foi o insight dele. Então hoje nós estamos preparando o livro, né, escrevendo, né, para o público externo e não para o público interno, né? Deixando a documentação lá como ela está e criando esse material, talvez alguma coisa aí entre 100 e 150 páginas que a gente quer imprimir, né, e que possa servir para outras empresas de projetos também, ou qualquer outra empresa que talvez possa se inspirar. Que legal. No modelo nosso. Tem uma lógica no mundo da tecnologia que é muito curiosa, né? O Google criou aquela forma, a linguagem para estruturar as palavras que o ChatGPT utiliza depois, né? Eu esqueci como dar o nome exato disso, mas o paper, que foi a documentação de como se estruturar esse formato para essa inteligência generativa, vem de uma publicação do Google, eles guardam isso, quer dizer, eles publicam, mas teoricamente fica guardado na gaveta, né? Vem a OpenAI e transforma aquilo em uma realidade dentro de um produto em que a gente pode interagir, né? Vocês estão fazendo uma coisa. Vocês acertaram no projeto, falaram, vamos distribuir isso aqui para a sociedade. Falou, cada um também, se quiser se aproveitar, pega esse pedacinho aqui e constrói em casa, né?
Poxa, cara. É perfeito. Sem... Vamos ganhar um livro desse? Autografado? Com certeza. Com certeza. Com Tá certeza. bom, então. Quem quiser entrar em contato com vocês, LinkedIn é o melhor caminho, assim? Comigo, LinkedIn. Sim. LinkedIn também, Matheus Regi, Instagram também tá lá, se quiser também fique à vontade. Não tem tanto conteúdo profissional, mais pessoal, mas Dá os pra dois encontrar canais. nas corridas de rua também. Sim, isso aí é o que mais tem no lá. Taquaral lá correndo. Pode ir lá amanhã que provavelmente estarei lá. Maratoninha? Já tem na... Tem daqui 2 semanas, né? Tá Não sei quanto que brincando? vai pro ar, mas Rio de Janeiro... É mesmo, cara? Vamos lá. Que Maratona legal. mesmo. Esse Garmin aí não engana ninguém, né, Engana cara? ninguém. Pô, Não, mas a gente tava eu brinquei da paçoquita nas linhas de chegada, antes da linha de chegada não do come céu. açúcar. Não, porque ele falou que uma vez deram uma paçoquita pra ele correndo, Engasgou. que ele foi com essa paçoquita até o final, né? Que não sabia o que fazia, mas aquilo. Não sabia se era bom, eu falei, então dando, deve ser bom, né? Imagina, me arrependi. Não Me deram uma arrependi. água depois. Não deram uma aguinha depois. Mas é legal. Seja, Eu acho- muito obrigado. Só queria finalizar um pouquinho do livro, acho que é outra coisa que eu acabei de lembrar com o Dimitri falando, que a gente tomou um cuidado muito importante tanto com a trilha quanto com o livro, de não transformar ela num checklist, né? Acho que isso é um ponto muito importante que a gente sempre tomou cuidado desde o começo, né? Porque quando a gente fala de trilha, as pessoas acabavam entendendo, então se eu fizer isso, automaticamente eu já chego lá, né? Os 10 passos pra ser a pessoa mais então a feliz gente do tomou mundo. bastante cuidado para que isso também não fosse entendido dessa forma, né? Então assim, você vai se desenvolver para estar lá, mas existe não é um capítulo do livro, mas existe uma oportunidade, né? Então precisa ter a vaga, precisa ter o projeto certo, precisa ter tudo certo, né? Então a gente também tomou esse cuidado para que a trilha não fosse entendida como um checklist e a pessoa ia dando check e... Tem nome o livro já? Por enquanto, e-book. Mas nós, Se você tiver um nome pra esse livro, E-book manda do no Carreira comentário. Técnica. nós vamos pensar no nome criativo. Por enquanto, né? Como estruturar a carreira técnica de uma empresa... Como estruturar a carreira técnica em Y de uma empresa projetizada. E se você tiver um título criativo pra isso, manda nos comentários aí que a gente vai mandar pro pessoal e aí vocês vão avaliar o que Fechou. vocês acham da ideia. Vamos. Que legal, cara. certeza. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma honra ter vocês aqui, viu? Perfeito. Espero que tenham curtido. Com E certeza. vamos agora comer um negócio, tem um restaurante bom aqui do lado. Fechou. Até o próximo. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.